Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de número 13 do módulo de Programação e Operações de Produção e Materiais, tá? O tema da aula de hoje vai ser logística reversa. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse tema, né? Ver qual que é a definição, qual é o objetivo da logística reversa, por que ela é importante, quais são as obrigatoriedades relacionadas a esse tema, tá? De antemão, eu já consigo falar para vocês, e é o que a gente vai ter que entender, que é um processo que sempre que possível deve ser feito dentro das organizações, tá? Por quê? Porque ele mexe com sustentabilidade, né? Ele vai ser benéfico ao meio ambiente. Então é um dos temas que vão estar ligados aí, né, ao nosso dia a dia de trabalho, né, ao processo da nossa organização, ao dia a dia de trabalho de vocês que atuam na logística ou que vão atuar, tá? Então pensar no meio ambiente, pensar na sustentabilidade é sempre muito importante. E é isso que a gente vai entender com esse tema, tá? Que está diretamente ligado à sustentabilidade. Bom, pessoal, como de praxe, a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre a definição da logística reversa, tá? A logística reversa, ela também é conhecida como logística inversa. E eu trouxe para a gente duas definições nesse slide, três definições, tá? Uma no primeiro parágrafo, que é uma mais simples, mais resumida. Tem outra definição no quarto parágrafo, que é a que é trazida por lei. E tem um resumo ali no quinto parágrafo para a gente fechar, tá? Então vamos começar ali no primeiro parágrafo. Então, como eu já falei, a logística reversa também é conhecida como logística inversa e é uma área da logística que vai focar em retornar os materiais que já foram utilizados pelo processo, tá? E quando a gente fala retornar, a gente está falando em retornar ele para ser reutilizado na própria empresa ou em outras organizações, ou então destinar ele para um local específico de descarte, tá? Então, a logística reversa vai estar ligada a esses dois tipos de situação na maioria das vezes. Então, vai ser um resíduo gerado pelo processo, ou seja, que não tem mais serventia naquele momento. Eu vou pegar aquele resíduo e vou reutilizar dentro da minha empresa, ou vou mandar para outra empresa reutilizar, tá? Ou também, dependendo do resíduo, eu vou direcionar ele para um descarte específico, tá bem? Mais na frente vai ficar mais claro, porque a gente vai dividir quais são os setores que fazem a logística reversa e vai ficar mais claro de entender isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouquinho mais claro. As garrafas de Coca-Cola, essas garrafas retornáveis, tá? É um tipo de logística reversa, tá? Porque você compra Coca-Cola, utiliza o produto e aquela garrafa que viraria resíduo, você vai fazer a troca por outra Coca-Cola, na maioria das vezes mais barato, né? E a própria Coca-Cola vai buscar essas garrafas para reinvasar, para colocar Coca-Cola de novo, tá? Então isso seria uma logística reversa, tá bom? Mas a logística reversa, ela vai se aplicar em várias outras situações, tá? Vamos imaginar o seguinte, no meu processo, lá no final do processo, depois que eu produzi tudo que eu tinha que produzir, sobrou um determinado resíduo. Vamos supor que sobrou do meu processo sobrou pedaços de metal, por exemplo, tá? E a gente sabe que nas siderurgias, para se fazer o aço, ela precisa desse metal velho, ela precisa desse metal para fazer a base do aço. Então, se eu tiver uma quantidade adequada para a siderurgia, eu vou mandar esse metal para a siderurgia, para alguma siderurgia, né? Para que esse metal seja utilizado no processo deles. Então, ao invés de eu gerar lixo, ao invés de eu gerar resíduo sólido, eu estou reaproveitando isso, tá? E a segunda parte seria a parte de um descarte específico. Por quê? Que é o que fala ali no terceiro parágrafo. Ó. Fabricantes de produtos como geladeiras, pilhas, computadores, entre outros, segundo a Lei 2.305, são responsáveis pela destinação final dos resíduos industriais provenientes da fabricação de seus produtos. Tá? Então, vão ter situações em organizações específicas que fabricam esses tipos de material que a gente acabou de falar, que têm obrigação de destinar os resíduos do processo. Tá? Por quê? Porque são resíduos de alto impacto ao meio ambiente.
né? A gente sabe que pilha a gente não pode descartar em qualquer lugar. Os computadores também não podem ser descartados em qualquer lugar. Então, para algumas organizações, para alguns setores, a gente tem cuidados específicos, que é o que a gente vai ver mais para frente, tá? Segunda lei, essa lei 12.305, o que é a logística reversa? A logística reversa consiste em um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambiental adequada. Tá? Então foi o que a gente falou. Então, por lei, o conceito é exatamente esse. A logística reversa vai ser um conjunto de ações, procedimentos e meios que vai viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos da empresa para reaproveitamento dentro da empresa ou em outra empresa, ou então vai colocar esses resíduos para uma destinação final adequada. Tá? Então é isso que a gente tem que ter em mente, que a logística reversa ou logística inversa vai ter essas duas frentes, ou reutilizar os meus resíduos sólidos ou destinar eles para uma coleta específica, né? Para um descarte específico, beleza? E por último, logo, a logística reversa é um conjunto de estratégias e ações para recolher esses produtos utilizados da forma mais barata e ágil possível, tá? Então, também tem essa situação. Então, além da parte ambiental de sustentabilidade, a logística reversa, como a gente vai ver mais para frente, vai ter a vantagem econômica para a empresa, né? A empresa vai deixar de gerar lixo, ela economiza, ela se torna mais rentável em alguns aspectos, né? A imagem da empresa melhora, tá? Então, nesse primeiro slide, é isso que a gente tem que ter na cabeça, que a logística reversa ou inversa é uma aplicação voltada a meio ambiente e sustentabilidade, tá? Que vai ter dois focos aí, duas linhas para se seguir, que vai ser a reutilização do resíduo gerado pelo processo dentro da própria organização ou em outra organização, tá? E também a destinação desse resíduo para locais específicos, dependendo do que foi gerado. Tá? Então, a logística reversa vai abranger esses dois temas aí, e é o que a gente vai entender no decorrer aí da apresentação. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o objetivo da logística reversa. A gente já falou um pouquinho, mas tem que ficar muito claro. Então, a logística reversa, a grosso modo, tem como objetivo a redução do impacto do lixo. Tá? Ou seja, vai estar diretamente ligado ao meio ambiente e sustentabilidade. Aquele resíduo no final do meu processo que viraria lixo, que ia para um aterro, vai ser redirecionado ou direcionado a algum local específico, dependendo do que é gerado. Tá? Então a logística reversa ela vai garantir que aqueles materiais de alto impacto ao meio ambiente sejam direcionados a coletas especializadas, né? Que seja feito o descarte da forma correta. Então isso vai abranger também a logística reversa. A logística reversa tem uma relação muito próxima com a sustentabilidade, que foi o que a gente já viu, já que é um meio para resolver as problemáticas importantes em relação ao meio ambiente. Tá? Então, esse é outro ponto importante que a gente comentou. A logística reversa ela é uma das ferramentas que vai atuar, né, a favor da sustentabilidade e vai tentar resolver os problemas relacionados ao meio ambiente e aos resíduos gerados no processo. Tá? Então hoje as organizações têm essa preocupação, né, de direcionar, de reaproveitar, de reutilizar e de reciclar todos os resíduos que foram gerados no processo. É que quando a gente fala de reciclagem e reaproveitamento, talvez não esteja ligado à logística, tá? Porque a logística reversa, como a gente sabe, a logística vai estar relacionada à movimentação. Então, logística reversa vai ser quando eu tenho uma movimentação do resíduo para ser utilizado na minha própria organização. Então o resíduo lá do setor A, eu vou movimentar ele para ele voltar no meu processo lá no setor D.
Então eu tive essa movimentação, ou até mesmo dentro do próprio setor A. Lá no final do processo eu pego aquele resíduo e volto ele aqui para o começo do meu processo que eu vou utilizar ele, tá? Ou eu vou levar para outra organização que use, ou eu vou destinar da forma correta. Então a logística reversa vai estar ligada à movimentação também, tá bom? A logística reversa tem um impacto significativo na preservação do meio ambiente e na redução dos prejuízos à saúde do ser humano. Tá? Então, como a gente sabe e a gente viu, a gente tem aí a ISO 14000, né? Que é uma ISO que é voltada para o meio ambiente, e as empresas buscam essa certificação, e a gente sabe que não é fácil, tá? Então é uma preocupação muito grande do país e das organizações em cuidarem cada vez melhor, né, cada vez mais do meio ambiente. E a logística reversa vai ajudar a gente nisso. Com a logística reversa, empresas de variados setores podem cumprir uma importante função social e ambiental, contribuindo para a construção de um mundo melhor, tá? Então, o grande objetivo, né, o que a logística reversa quer alcançar dentro das organizações, na verdade, o que uma organização quer alcançar quando aplica a logística reversa é tornar o mundo, né, é tornar o meio ambiente cada vez menos poluído, né, cada vez com menos resíduos. Tá? O que a gente fala fora das organizações de fazer reciclagem, de reutilizar produtos que não vão ser mais utilizados em outros meios, é o que a logística reversa faz dentro das empresas, só que em volume muito maiores, né? Porque vamos imaginar, a gente pega, por exemplo, uma Petrobras, que é uma empresa muito grande, uma Embraer, né? uma Gerdau da vida. Então são empresas de movimentação, né? De grandes volumes de resíduo. Então esses resíduos não podem simplesmente virar lixo, né? Uma parte deles vai ter que ser reaproveitada, outra parte vai ter que ser reciclada, outra parte vai ser destinada para uma coleta específica, a outra parte vai virar lixo, a outra parte volta para o processo. Então é um volume muito alto de resíduo. E a logística reversa tem como foco minimizar isso tudo aí. Não deixar que todo aquele resíduo vire lixo simplesmente. Tá? E que não impacte o meio ambiente, né? Ou seja, que ande junto com a sustentabilidade. Agora, pessoal, como eu disse, a gente vai ver um pouquinho dos benefícios que a logística reversa traz para a organização. Tá? Então, a organização, quando ela aplica a logística reversa, ela vai ter alguns benefícios, né, trazidos por esse método, né, pela logística reversa. O primeiro ponto importante para a gente falar é a potencial redução de custos. Tá? Então, o primeiro benefício vai estar relacionado a custos. Por quê? Dependendo do que você faça com o seu resíduo do processo, vamos supor o seguinte, que aquele resíduo que iria virar lixo, você vai conseguir reutilizar ele em algum ponto do processo. Ou seja, você não vai precisar, por exemplo, comprar determinada quantidade de matéria-prima. Você vai ter que comprar menos, porque aquele resíduo ali já vai servir como matéria-prima. Tá? Lógico que a gente está falando em processos específicos, não é em todo processo que eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso em processos onde o meu resíduo final volta e vai ser matéria-prima de novo. Tá? Então são em situações específicas, não muito específicas, mas são situações específicas. O que é importante? A gente sempre estudar a possibilidade de aplicar uma logística reversa. Minha organização gera determinado resíduo. O que eu posso fazer com esse resíduo? Eu posso devolver ele para quem eu comprei para virar matéria-prima? Eu posso reutilizar no meu processo? Eu tenho que fazer algum descarte específico? Eu posso reaproveitar? E é isso que a gente tem que pensar, tá? Quando a gente fala em logística reversa. Então o primeiro ponto é relacionado a custo, porque qualquer situação que eu consiga me livrar daquele lixo, daquele resíduo sem se tornar lixo, eu já vou estar lucrando, né? Eu já vou ter menos custos para direcionar aquele volume de lixo ali, e se eu conseguir inserir no meu processo, melhor ainda, porque aí eu ganho novamente, economizando, por exemplo, na compra de matéria-prima. Tá? O segundo ponto, melhoria do processo produtivo. A logística reversa nem sempre é aplicada pós-consumo, ou seja, você pode ter uma política de logística reversa para recolher produtos com defeitos, por exemplo. Tá?
Então, olha só, a lógica reversa também pode, e a gente vai ver mais para frente, né? Ela pode ser aplicada pré-consumo e pós-consumo, né? O pré-consumo vai ser todas as situações que a gente falou de dentro do nosso processo, que gerou algum resíduo e a gente teve que destinar ele ou reaproveitar esse resíduo. Mas a gente também tem a logística reversa de pós-consumo, né? Então, depois que eu vendi o produto, se aquele produto deu algum defeito, ao invés de eu deixar esse produto no mercado sem ninguém utilizar, no mercado que eu falo assim, no cliente lá, eu vou mandar outro para ele. Ao invés de eu deixar o ruim, né, ou com defeito com ele, porque ele não vai fazer uso e vai gerar lixo, eu vou lá e pego esse produto. E novamente, em situações específicas, tá? E isso faz o quê? Faz com que você melhore seu processo, né? Porque você consegue enxergar a falha mais de perto. Se você tiver essa logística reversa implantada, o cliente vai ligar e falar, está com problema, preciso que você venha buscar. Então você vai saber o que aconteceu, como é que foi, então você acaba tendo essa melhoria de processo. Outro ponto importante a se falar, pessoal, é em relação à imagem corporativa, ou seja, a imagem que a empresa fica dentro do ambiente organizacional, né? Você pode ter certeza que hoje, tanto clientes a varejo, né, que somos nós, né, vou fazer uma compra de determinada empresa, ou clientes maiores, vou fazer, eu preciso de determinado produto para minha empresa. A gente sempre vai escolher opções que agridam menos o meio ambiente, né? Por exemplo, quando a gente vai comprar geladeira, a gente tem aquelas faixinhas de consumo de energia. Quando vai comprar um ar-condicionado, tem as faixas de consumo de energia. Então, hoje em dia, tudo que consome menos energia gera menos impacto ao meio ambiente. Então, a gente sempre tem que olhar isso, tá? E no ambiente organizacional não é diferente. Uma empresa que tem uma logística reversa é uma empresa que se importa com sustentabilidade. E se a empresa se importa com sustentabilidade, é uma empresa que vai ter um nome mais bem visto, né? Claro, precisa de um produto de qualidade, precisa de um atendimento a um cliente bom, mas a empresa se importar com o meio ambiente, né? Entender que é necessário ter uma sustentabilidade, já melhora muito o nome dela, tá? E por último, pessoal, o último benefício aí desses que eu listei, né, relacionados à logística reversa, é a ampliação das vantagens competitivas, que vai estar relacionado com o que a gente acabou de falar, com a imagem da empresa. Então, quando você tem uma logística reversa, você vai ter uma melhor imagem da sua empresa, né? Porque a sua empresa vai se importar com a sustentabilidade, que foi o que a gente falou, tá? E isso vai criar o quê? Uma ampliação das vantagens competitivas. Então, você vai sair na frente do seu concorrente. Tá? Então, para a empresa, resumindo, né, para a empresa, os benefícios da logística reversa vão estar relacionados a custos, a processo, a imagem da organização, a sair na frente da concorrência, tá? Claro que eu não vou falar para vocês que todo mundo olha isso na hora de escolher um comprador. Por exemplo, eu vou comprar esse produto de determinada empresa porque eles se importam com sustentabilidade. Não é todo mundo que vê isso. Se a gente falar em compras avulsas, que é o nosso caso, ou se a gente falar em compras de empresa para empresa, tá? Mas o certo é que se olhe isso, tá? Porque tem muitas empresas que têm muito impacto no meio ambiente, né? A gente sabe que tem processos muito agressivos ao meio ambiente. Então, quanto mais a gente preferir empresas que se importem com sustentabilidade, mais o meio ambiente vai melhorando com o decorrer do tempo, né? Mais as empresas vão enxergando essa necessidade de se trabalhar com sustentabilidade, de se trabalhar olhando para o meio ambiente, tá? Agora, pessoal, a gente vai entender quais são os setores que têm obrigatoriedade por lei de realizar a logística reversa, tá? Por quê? Tá? Por que eles são obrigados por lei? Porque a gente vai perceber aqui que são setores que geram resíduos de alto impacto ao meio ambiente. Tá? Então, a lei diz o seguinte: para esses setores, as empresas têm que destinar esses resíduos para um local específico, tem que realizar a logística reversa. Não pode simplesmente deixar o resíduo virar lixo, porque são resíduos de alto impacto ao meio ambiente. Qual que é o primeiro setor? O setor de agrotóxicos. Toda a cadeia produtiva de agrotóxicos deve implantar uma política de logística reversa, que dê conta tanto do produto em si, quanto dos seus resíduos e embalagens. Tá? Então, a parte de agrotóxicos ela é responsável até pelas embalagens. Então, vender o produto,
né? Foi utilizado em determinado local. A empresa ela é responsável pela embalagem que foi o produto, então ela tem que retornar essa embalagem para a organização, como é o caso que eu dei lá da Coca-Cola. Lógico que não tem nada a ver com agrotóxico, né? Mas seria mais ou menos esse caso. A pessoa comprou agrotóxico, utilizou, ela tem que dar um jeito de pegar essa embalagem de volta. Se ela vai fazer a coleta, tá? Ou se vai fazer essa mesma estratégia da Coca-Cola, quando você for comprar outro agrotóxico, você deixa a embalagem e paga mais. Nem sei se existe isso, tá? Mas o importante da gente entender é o seguinte: setores e organizações que mexem, produzem em agrotóxico, são responsáveis pelos resíduos e pelas embalagens, tá? E lógico, pelo produto, tá? Então, nesse setor é obrigatório. Outro setor que é obrigatório é o setor de pilhas e baterias, tá? Tanto a pilha quanto a bateria libera materiais tóxicos para o ambiente, se descartados de forma incorreta. Então é aquilo que eu falei, no caso da pilha e da bateria, é um material de alto impacto no meio ambiente, por isso que as empresas que fabricam pilhas e baterias têm a responsabilidade desse retorno, dessa logística reversa, tá? Então a pilha e a bateria não pode ser descartada em qualquer lugar também. Outro setor que tem como obrigatoriedade aí fazer a logística reversa é o setor de pneus, né? Esse mais comum um pouquinho. Acho que todos vocês devem conhecer aquela situação do pneu remold, né? O que antes virava lixo, antes o pneu ficava careca e virava lixo. Hoje tem uma remodelagem desses pneus, né? As próprias empresas pegam esse pneu de volta, fazem uma remodelagem neles e vendem novamente. Sai um pneu mais barato, né, que é o pneu remold, porque tem um tempo de vida útil menor, mas o que virava lixo hoje é reaproveitado. Então as empresas de pneu têm essa obrigatoriedade de fazer essa logística reversa, ou pegar o pneu de volta, tá? Ou fazer um reaproveitamento desse pneu. E como a gente viu lá atrás, isso diminui custo, porque olha só, ele pegou um pneu antigo, remodelou e vendeu de novo, tá? Então ele ganha duas vezes, ganha no pneu novo, aí ele remodela e vende novamente. Então a logística reversa tem essas vantagens, tá? Relacionadas a custo. Outro setor importante aí, que tem como obrigatoriedade a fazer a logística reversa, é o setor de óleos lubrificantes, seus resíduos e suas embalagens, tá? Assim como os agrotóxicos, todas as empresas da cadeia de produção e distribuição de óleos lubrificantes devem estabelecer uma política de logística reversa. Então é a justificativa bem parecida com o agrotóxico, tá? Então as empresas que fabricam, né, óleos lubrificantes também são responsáveis pela logística reversa, né? Tanto da embalagem quanto do produto. Tá? Então é outro setor que tem essa obrigatoriedade. Próximo setor, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e luz mista. Então são setores relacionados a lâmpadas. Então o retorno da lâmpada, o descarte correto da lâmpada é necessário. E as empresas que trabalham desse setor têm obrigatoriedade de fazer a logística reversa. E por último, produtos eletrônicos e seus componentes, como a gente viu, computador, celulares, né? Então assim, tem locais específicos para descarte. Então a empresa ela tem que fazer toda uma política de retorno, né? Toda uma política de, por exemplo, você vai trocar seu notebook, você traz seu notebook de outra marca e a gente te dá um desconto, tá? Quando você for descartar seu computador, descarta no local específico tal. Tem locais na cidade para fazer esse descarte. Então a empresa é responsável por fazer tudo isso, tá? Para impedir que esses materiais sejam jogados em qualquer lugar, né? Sejam jogados direto no meio ambiente. Claro que não está tudo na mão da empresa, né? Está na mão de quem é o usuário, né? De quem é o dono do produto. Não adianta a empresa, vamos pegar o agrotóxico, por exemplo. Não adianta a empresa querer a embalagem de volta se quem comprou o agrotóxico não devolver a embalagem. A empresa não vai ficar batendo de porta em porta para buscar as embalagens, né? No caso do agrotóxico e dos óleos. E no caso de pilha também, por exemplo, e bateria, não adianta a empresa fazer toda uma política se quem usa a pilha e bateria não entender que tem um descarte específico, tá? Então isso é a parte importante da logística reversa, é fazer essa parte comportamental, é trabalhar esse entendimento de sustentabilidade. Tá? Porém, nesses ramos que a gente acabou de falar, nesses setores que a gente acabou de falar, é obrigatório que seja feita a logística reversa, é de responsabilidade da empresa.
tem que ter programas de reaproveitamento, de descarte correto de todos esses tipos de produto, tá? E como a gente viu por lei, a Lei 12.315 que a gente viu lá em cima. Legal, pessoal. Agora que a gente conseguiu entender, ou pelo menos tentou entender a definição, o objetivo da logística reversa, o que ela vai trazer de bom para a organização, né? E quais são as obrigatoriedades relacionadas à lei, quais são os setores que são obrigados a fazer logística reversa. A partir de agora eu trago para a gente algumas figuras, né? Algumas ilustrações, para poder deixar mais claro isso aí, tá? Então, como a gente viu, a logística reversa vai ser um ciclo. E eu trouxe esses dois ciclos aí. Ciclos por quê? Porque estão em formato de círculos, né? Então, é um ciclo que o meu resíduo, que o meu produto faz, tá? Então, antes da gente começar a falar, o que é importante a gente entender? E a gente já falou, mas vamos só organizar. Que a logística reversa ela vai poder ser aplicada tanto em resíduos de processo, quanto no produto em si. Né? O resíduo de processo foi o que a gente falou, a gente vai reutilizar ele de alguma forma, né? A gente vai reciclar ele, a gente vai levar ele para uma organização que consiga utilizá-lo, tá? E também no caso de produtos, que são todos aqueles setores que a gente falou. No caso do pneu, que depois do uso a gente vai ter que pegar o pneu de volta para jogar fora em um local específico, né? Ou fazer um remold. No caso lá dos agrotóxicos, que eu tenho que pegar a embalagem de volta, então já são produtos prontos. Então a logística reversa ela vai poder ser aplicada dentro do meu processo, lá nos resíduos que foram gerados, ou então no próprio pós-venda, né? Depois que eu vendi o produto, eu também em algumas situações vou ter que trazer esse produto de volta, que foram as obrigatoriedades que a gente viu. Tá? Então o que é importante nesses dois ciclos aí? Esse ciclo do lado esquerdo, ó, olha quem que está envolvido na logística reversa. Tanto um quanto o outro, os dois são bem parecidos, né? Então tudo começa ali, ó, na minha indústria. Então da indústria vai para o distribuidor leva para as lojas de varejo, das lojas de varejo chegou no consumidor, depois, ó, então o consumidor, como o próprio nome já diz, consumiu o produto, fez uso do produto. Aí depois disso eu tenho uma coleta de seleção. Essa é a logística reversa, tá? A gente não está falando só de lixo, né? Quando a gente fala coleta, vem a cabeça lixo. Não. Por exemplo, as pilhas. Teve o uso de pilha, eu fiz uma coleta dessa pilha. E depois vai para reciclagem. Necessariamente tem que ir para reciclagem? Não. Pode ir para um reuso, tá? E depois da reciclagem, a gente pode perceber o que volta para a indústria. Se possível, né? Se eu conseguir reciclar e volta para a indústria, ó, vou dar um exemplo para vocês. Garrafa de vidro, garrafa de cerveja de vidro, né, que você compra com os engradados. Você compra a garrafa de cerveja, para você trazer duas cheias, você tem que deixar duas vazias. Por quê? Porque essa cerveja volta para a empresa. Cerveja não, essa garrafa volta para a empresa. É lavado, é feito todo um processo para ser reenvasado. Para quê? Para não gerar resíduo para o meio ambiente. Aquela garrafa que ia virar lixo e ia ter que ser fabricada outra, ela volta para o ambiente, que é o exemplo, ela volta para a indústria, que é o exemplo da Coca-Cola, das garrafinhas retornáveis, né? Tudo que é retornável cabe nesse exemplo aí, tá? E esse exemplo da direita, ó, o exemplo da direita tem mais informações, mas também é mais ou menos o mesmo caminho aí, tá? Começa por onde ali, ó? Processamento de matéria-prima. Aí depois eu tenho os convertedores e a produção do produto. Depois eu tenho distribuição e varejo. Depois eu tenho os consumidores. E aí, por fim, reciclagem. Só que ele especifica. Na reciclagem pode ser o quê? Compostagem, incineração, aterro, lixão. Compostagem é quando vai virar adubo, né? Resumidamente. Incineração, quando se coloca fogo nesse resíduo. Aterro, quando vai para um aterro sanitário. Ou vai direto para um lixão, quando é um lixo mais comum. Tá? Então tem esse ciclo, né? Por isso que a gente chama de logística reversa, porque em algum momento a logística traz, em outro momento a logística leva de volta. Por isso que é logística reversa e por isso que está sempre nesse ciclo aí. Bom, pessoal, eu trouxe essa figura aí porque ela mostra os caminhos possíveis do resíduo, tá? Ela não está diretamente ligada à logística reversa, mas ela vai fazer a gente entender melhor qual é o caminho de um resíduo gerado no processo ou numa sociedade, tá? Quando eu falo resíduo gerado em processo, são resíduos gerados por empresas, por organizações, por fábricas. E sociedades são resíduos gerados por pessoas dentro de casa ou na rua,
tá? Então a gente vê o caminho. O primeiro caminho ali, a gente vai começar pelo círculo lá de cima do lado esquerdo, ó, que está escrito, ó, dia a dia, indústria e sociedade, ou seja, é o dia a dia das indústrias e da sociedade, tá? E a gente vai seguir essa linha reta. Logo depois, esse balãozinho verde, círculo verde com 3 bolinhas brancas, está escrito o seguinte, ó, geração dos mais variados resíduos. Então, dentro das organizações ou no dia a dia, a gente vai gerar diversos resíduos, tá? Vamos continuar reto. Se eu não fizer nada, se isso só virar lixo, olha o que acontece. Área impactada e degradada. Depois é feito um diagnóstico. Por que essa área foi degradada e impactada? É feita uma remediação e a área é recuperada, tá? Isso que a gente está falando que é o ideal, né? Porque você encontra uma área degradada, você vai entender o que aconteceu, você trata. Só que isso leva tempo, tá? Então esse não seria um caminho ideal, porque a gente impactou o meio ambiente. Isso nunca é bom, impactar o meio ambiente, né? E nem tem que ser, tá? Mas aí vamos para o outro caminho, de novo. Então vamos lá, dia a dia da indústria da sociedade, geração de resíduo. Aí vamos para baixo aqui, ó. A gente foi para baixo. Tum. Coleta de resíduos. Ó, já tem uma coleta. Vermelho, resíduo industrial e o verde é o domiciliar, tá? Aí, daí, ela vai para essa estação de transbordo. E essa estação de transbordo é onde vai fazer a divisão, tá? Então, o resíduo industrial, ela vai para uma análise, como a gente pode ver na setinha, ó, vai para uma análise. Depois dessa análise, ela vai para um depósito temporário. Depois desse depósito temporário, ela vai para um tratamento, que é pesagem, trituração, separação e desmonte. E depois ela vai cair aqui na CTR, que é uma central de tratamento de resíduos, que é o que a gente tem que chegar, tá? Mas antes disso, eu só vou resumir para não ficar muito confuso. Então, o resíduo ele vai ter 2 caminhos básicos aí. Um é a gente não fazer nada e deixar impactar no meio ambiente. O outro é a gente fazer essa separação, né, de resíduo industrial e resíduo domiciliar, tá? O resíduo industrial, como a gente pode ver, tem um caminho mais longo, que é a questão da análise, depósito, separação, para depois chegar no centro de tratamento de resíduos. Já o domiciliar, ele vai direto ali para o centro de tratamento de resíduos, só que ele passa por uma triagem. E nesse centro de tratamento de resíduo, quais são as opções? Então, dentro de um centro de tratamento de resíduo, olha o que tem, ó. Incineração, coprocessamento, aterro de classe 1, tratamento de efluente, aterro de classe 2, recuperação e reciclagem, tá? Que é o ideal. Então, se todo resíduo passar por esse processo, a gente vai gerar bem menos lixo, bem menos resíduo ao meio ambiente do que se é gerado hoje em dia, tá? Então, essa é a importância da logística reversa, é fazer com que o resíduo chegue na central de tratamento de resíduo, que tenha a destinação correta, tá? Que seja feita uma análise, entenda o que dá para fazer com o produto. Então a logística reversa ela vai estar dentro, vai fazer parte de todo esse processo aqui, tá? O objetivo é fazer com que o resíduo chegue nessa CTR quando não for possível reaproveitar. Esse slide, pessoal, ainda é continuação do outro, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é uma central de tratamento de resíduo, tá? Lógico que ela tá reduzida aí, né? Mas a gente pode ver que tem setor de preparo, setor de execução e setor concluído, tá? E tem alguns tratamentos específicos ali. Tem uma grama, né? Tem uma drenagem superficial, tem uma drenagem de gás, tem uma drenagem interna, célula de lixo, camada de solo de cobertura, saída de churume, frente de trabalho, lençol freático, camada impermeabilizante e o dreno de churume na base do aterro, tá? Então o que é importante, né? Que para você fazer uma central de tratamento de resíduos, né, não é uma coisa simples, ela tem que ter várias coisas. Por exemplo, nada pode chegar ali no lençol freático, né? Você tem que ter os drenos de líquido, porque o lixo acumula, gera umidade e esse churume não pode chegar no lençol freático, por isso que tem os drenos. Tem as camadas de grama que ajudam a filtrar. Então tem a parte de execução, que é onde está o tratorzinho ali e o lixo já acumulado, né? Tem a parte de saída de gás ali no setor de execução. Então é bem complexo, tá? Novamente, para não ficar confuso, o que isso tem a ver com a logística reversa, tá? Na verdade, o centro de tratamento de resíduos vai ser aquela situação onde a logística reversa não consegue reaproveitar o resíduo. Ela vai ter que destinar para o local específico. Que local específico é esse?
um centro de tratamento de resíduo. Aí o centro de tratamento de resíduo vai direcionar para o tratamento correto. Você vai colocar fogo, você vai reciclar, você vai fazer outro processo, entendeu? Então o centro de tratamento de resíduo tem a importância dentro da logística reversa. Essa figura, pessoal, é a mais interessante delas e que tem mais a ver com o que a gente está falando lá desde o começo da aula, tá? Então a gente tem aí todos os balãozinhos, tá? Cada um referente a uma etapa do meu processo quando a gente fala em resíduos. Aí eu vou ter dois caminhos. Eu tenho o primeiro caminho, que é a logística convencional, ou seja, organizações que não têm a logística reversa. Aí como é que funciona? Vamos lá. Eu tenho, ó, vamos só na setinha verde. Então eu tenho ali meu fabricante, do fabricante vai para o comércio, do comércio vai para o consumidor, do consumidor vira lixo e do lixo vai para o aterro. Então a seta verde é isso. Eu tenho fabricante, fabricou o produto, foi para a loja, comprou, virou lixo, foi para o aterro. Beleza. Agora vamos para a logística reversa, tá? Olha o que acontece na logística reversa. Eu tenho, ó, do fabricante vai para o comércio e do comércio pode voltar para o fabricante o excedente, que é aquela situação, não vendeu, saiu da validade, volta para o fabricante. Mas beleza, não voltou, do comércio foi para o consumidor. Do consumidor pode voltar para o comércio, que foi o que a gente falou. Em questões, por exemplo, de novo da garrafa de Coca-Cola, consumiu, voltou para o comércio, tá? Do consumidor vai para o lixo. Do lixo ele pode ir para uma usina de reciclagem e virar matéria-prima, que é o que a gente está vendo aqui. E o fabricante também pode mandar alguma coisa direto para a usina de reciclagem para voltar a matéria-prima. Então, como a gente pode ver na logística reversa, a gente tem vários ciclos, né? Em vários momentos, o resíduo pode retornar para o comércio, para a própria fábrica, né? E aí a quantidade que vai lá para o aterro, ou seja, a quantidade que vai impactar o meio ambiente, que vai lá para a central de resíduos, é menor, tá? Depois com calma, depois que terminar a aula, pausa o vídeo e tenta entender direitinho a lógica desses balões, desses círculos, tá? A seta verde é sem a logística reversa e a amarela é o caminho que a gente pode aplicar com a logística reversa, tá? Então, é interessante entender isso, porque vai deixar claro qual é a principal funcionalidade da logística reversa que a gente já falou aí em cima, que está relacionada à sustentabilidade e a diminuir o impacto do lixo no meio ambiente. Bom, pessoal, como conclusão aí, o que a gente pode tirar? Primeira coisa que tem que estar claro é a relação da logística reversa com o setor de vocês. Eu já estou fazendo um técnico em logística, por que a gente está falando de logística reversa? Claro, pelo próprio nome, logística reversa. Mas qual que é o papel de vocês na logística reversa? Primeiro é ter esse entendimento, que quanto menos resíduos gerados, menos impacto eu tenho ao meu meio ambiente. O ideal é que o meu processo não gere muito resíduo. Porém, quando for um processo agressivo ao meio ambiente, que seja necessário gerar resíduo, eu tenho que entender que esse resíduo pode ser redirecionado de alguma forma. Ele pode voltar como matéria-prima, ele pode ser descartado em locais específicos. Não necessariamente ele vai virar lixo comum, não necessariamente ele vai para um aterro, né? Ele vai para um lixão, porque o impacto ao meio ambiente é muito grande, tá? No setor operacional, por exemplo, para quem é um operador logístico, não vai ter muito ação sobre isso, não vai ter muita ação sobre isso. Mas lá para frente, quando virar um coordenador, quando entrar mais num setor estratégico, é muito importante que se pense na parte do meio ambiente, na sustentabilidade. E como a gente viu, a logística reversa é um setor dentro do setor logístico, tá? Então é de responsabilidade do setor logístico. Então o fim que vai ser dado para o lixo do processo, o fim que vai ser dado quando o produto terminou de ser utilizado pelo consumidor, o fim que vai ser dado à pilha quando ela acaba, a bateria, a embalagem do óleo, a embalagem do agrotóxico, é de responsabilidade da empresa. E como é dentro da logística, vai ser de responsabilidade da logística, tá? Então por isso que a gente está vendo esse tema, por isso que é importante a gente ter esse entendimento, tá bom, pessoal? Bom, como eu disse, essa aula é a aula número 13, a gente só tem mais duas aulas, que é a aula 14, que a gente vai falar de Lean Manufacturing, né? Que a gente falou durante
o nosso módulo aí, a gente vai falar de alguns conceitos básicos dele, tá? E na última aula, que é a aula 15, eu vou deixar uma provinha para vocês fazerem sobre todos esses temas que a gente viu, tá bom? Não esqueçam de me entregar as atividades. O período está acabando e assim que terminar a prova, eu já vou fechar as notas e a presença. E essas atividades valem nota e presença, tá bom? Eu fico à disposição para eventuais dúvidas aí. Vocês têm meu número, vocês têm meu e-mail. E qualquer coisa é só mandar para mim, tá bom? Bom final de semana a todos e até semana que vem.